Chegou a hora da mensagem, da palavra de Deus para as nossas vidas. A palavra está com o pastor César. Graça e paz, irmãos. Acho que já é de esperar, então, Salmo 75. Salmo 75 para a nossa meditação nessa noite. Diz assim. Podem abrir. Misericórdia. Salmo 75. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas as forças do justo será exaltada. Oremos ao Senhor. Deus eterno e santo, estamos aqui novamente por causa da tua misericórdia. O Senhor nos concedeu uma semana de vida e proveu todo o necessário para que pudéssemos estar aqui e novamente louvarmos juntos o teu nome. Nós te rendemos graças porque a tua bondade nos cerca de diversas maneiras, principalmente através da obra do teu Espírito Santo em nosso coração, iluminando-nos para entendermos tua palavra e direcionando-nos para que nós possamos viver neste mundo de acordo com aquilo que a tua palavra nos ensina. E é exatamente esse o nosso pedido mais uma vez, Senhor, que pela tua misericórdia o Senhor nos conceda esta bênção de entendermos o que tua palavra diz e também sermos trabalhados, lapidados pelo teu Espírito Santo no mais íntimo da nossa alma, para que nós possamos nos moldar de acordo com a tua vontade revelada na tua palavra. De tal maneira, Senhor, que não somente nós sejamos transformados e impactados, mas também todos aqueles que conosco conviverem, eles também possam perceber que o Senhor é quem dirige a nossa vida, é o Senhor que nos conduz nos teus caminhos. E também possam se render aos teus pés e possam experimentar esta maravilhosa bênção, que é a bênção da salvação. Derrama graça sobre nós, nós pedimos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Bom, esse é um assunto meio chato que eu tenho que falar hoje aqui, porque há muitas pessoas, incluindo nós,
estamos acostumados e convivemos com pessoas que também estão acostumadas a julgar as outras pessoas que estão perto da gente. Pessoas que a gente conhece e pessoas que a gente encontra no decorrer da nossa história. E nós fazemos isso baseado principalmente em preconceitos que nós carregamos no nosso coração. E só que nós odiamos quando alguém faz isso com a gente. E a gente diz, você está falando assim, você pensa assim, porque não me conhece. Porque não conhece a minha história. Porque você não sabe de todos os fatos que envolvem essa situação. E normalmente depois que a gente fala assim, a gente vai tentar convencer a pessoa que a gente não é aquilo que ela pensa que nós somos. Mas quando é o contrário, quando são as outras pessoas que estão sob o crivo do nosso juízo, nós não levamos muito em consideração as circunstâncias, os problemas, as influências. Nós simplesmente taxamos essas pessoas. Nós as julgamos por causa da roupa que elas vestem, ou por causa do dinheiro, ou das coisas que elas têm, ou ainda por causa do grau de instrução, os títulos que elas receberam, as famílias que elas pertencem, onde nasceram, a cor da pele, se tem tatuagem, se moram em tal lugar, e até mesmo para que time torcem. A gente faz uma seleção, né? E a gente, a partir disto, a gente começa realmente a discriminar, ou melhor, a selecionar. Eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos que eu não quero que ninguém fique chocado, tá bom? Mas eu sou negro. Não sei se repararam. Não, talvez então vou ficar de lado assim. Talvez fique mais fácil de perceber. E muitas vezes eu já tive namoradas que os pais não queriam que elas namorassem comigo. Bom, foi uma de cada vez, tá? Não era tudo junto, tá? Deixar claro isso aqui. Estou colocando no plural, mas era de tempos em tempos, tá? Então não é ao mesmo tempo. Elas não queriam que elas namorassem comigo porque eu era negro. Mas às vezes não é isso. Às vezes é porque é pobre. Eu conheço a história de um presbítero que não queria que a filha namorasse com um rapaz porque ele era pobre. Ou então, porque nós temos um irmão, que numa determinada igreja, que ele tem o braço todo tatuado, totalmente coberto de tatuagens. E muitas vezes, quando ele vai de camiseta, isso ele contando, ele vai de camiseta para a igreja, as pessoas assustam e mudam de banco. Então, nós começamos a fazer seleções de pessoas por causa destas coisas. E a gente não sabe a história. Você não tem, às vezes você nem quer se aprofundar em conhecer verdadeiramente estas pessoas, para daí tirar um juízo de valor mais equilibrado. Via de regra, quando não temos todas as informações, nossos juízos são afetados pela nossa ignorância e quase sempre, para não dizer sempre, nós erramos. Mas Deus não é assim. Deus, quando julga, Ele julga com retidão, porque Ele conhece todos profundamente, desde antes de nascer. Todos os atos, todos os pensamentos, todas as intenções, Deus sabe. Então o seu juízo é reto,
é baseado em verdades. E o seu conhecimento lhe outorga retidão em seu juízo. É completamente diferente de nós. Eu estou dizendo isso porque o Salmo 75, aliás, antes da gente entrar no próprio Salmo, eu preciso dizer aqui de novo para vocês. O Salmo 75, ele é depois do Salmo 74. Que é depois do Salmo 73. Fica a dica. Tá? Isso é importante. Ele pertence ao terceiro livro dos 5 livros dos Salmos, que na nossa Bíblia nós reunimos os 5 juntos, né? Colocamos os 5 nesta ordem, tá? Mas nós estamos tratando aqui, desde o Salmo 73, do terceiro livro dos Salmos. E quando, de novo, nós temos que reafirmar aqui que esse salmo é atribuído a Asaf, um dos responsáveis pelo cântico e pelo ensino da palavra no templo. O salmista aqui, nesse Salmo 75, quer nos ensinar que Deus é justo juiz, é o justo juiz de toda a terra. E ele faz isso através de um método de troca de personagens aqui neste salmo. Ora, é o salmista que está falando, fazendo declarações, ora ele faz uma voz profética e assume a fala de Deus. É Deus falando através deste versículo, né, desse texto aqui, que vai contrapor-se àquilo que o salmista está ensinando. Então, eu quero chamar a sua atenção para nós estudarmos hoje o Salmo 75, baseado exatamente na proposta que o autor traz para a gente. Deus é o justo juiz, e apontar aqui 4 formas, e está didaticamente dividido aqui neste Salmo, que esse juízo justo de Deus se apresenta. Tá bom? Então, para ficar claro isso, vamos do versículo 1 ao versículo 3, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Primeira coisa que o salmista fala, ele fala das maravilhas do juiz. E ele diz: nós vamos render graças, vamos exaltar o nome, nós vamos falar destas maravilhas que o Senhor tem feito. Então, normalmente, quando a gente pensa nestas maravilhas, a gente pensa na criação. A gente pensa no poder maravilhoso que Deus usou para criar o universo e todo o seu esplendor para criar a terra e tudo o que nela existe. Visíveis e invisíveis. Você pensa nessas maravilhas. O salmista vai falar para a gente da criação. Não. Quando ele fala das maravilhas aí, ele está falando, ele vai propor aqui, que nós olhemos para o juízo de Deus, como obra maravilhosa, portentosa, que Deus há de fazer. E neste maravilhado, nesta maravilhar que o salmista propõe para nós, ele diz, ele nos ensina que Deus tem um tempo marcado para exercer o seu juízo sobre tudo e sobre todos. Pode parecer para alguns que deu certo aquela mentirinha, que deu certo o planinho, mas não. Um dia, no dia certo, Deus vai exercer o juízo. Aliás, o salmista diz que o julgamento de Deus é reto. Deus se comprometeu a julgar com retidão e justiça. Tudo o que ele cobrar será justo.
E o salmista diz uma coisa que não fica muito evidente na tradução. Aliás, diga-se de passagem, muito difícil a tradução desse texto aqui do Salmo 75. Judiou. Porque, por exemplo, o versículo 2 dá a ideia assim: hei de aproveitar um tempo que já estava marcado. Né? Alguém marcou e Deus vai aproveitar o tempo. Não é isso. É Deus dizendo: eu marquei esse tempo. Eu estou aproveitando para marcar esse tempo de juízo. E mais, quando ele diz, versículo 3, vacilem a terra e todos os moradores, aqui a ideia é de que as pessoas estão como vou dizer, uma espécie de um terremoto, assim, se mexendo, tentando sacudir, né, sem firmeza. Deus é aquele que estabelece, que firma, que junta. Então, para entender melhor, é preciso lembrar do que se pensava no passado sobre a terra, tá? É preciso dizer que isso é coisa do passado. Deixar claro isso, tá? Como eles pensavam antigamente. Eles pensavam que a terra era uma espécie de uma plataforma. E que essa plataforma ficava solta no vazio, no espaço. Então, isso poderia trazer instabilidade. Então, o que Deus fez foi criar colunas em forma de estacas. Ninguém explica onde que ele colocou essas estacas, mas de qualquer maneira, essas estacas, ele criou essas estacas e pegou essa chapa, essa plataforma, e apertou nessas estacas. De tal forma que o que sobrou para cima da terra, que ultrapassou essa plataforma, foram os montes. Então, os montes, eles eram a prova de que Deus tinha estabelecido a terra, tinha firmado a terra. Então, no versículo 3 diz assim: as pessoas podem estar desestabilizadas, mas Deus não muda. Deus é firme. Ele não fica se mexendo. Ele julga com retidão. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. E nada do que a sociedade e a cultura e os seres humanos façam não o abala. Então pode ver que para o salmista isto é maravilhoso. Saber que Deus é justo juiz e que Ele não se deixa levar pelas circunstâncias. Ele está sempre firme. E não só Ele firma tudo. Ele segura todas as coisas. Estabelece todas as coisas. Do versículo 4 ao versículo 6, então vem as advertências do juiz. E o foco aqui, o salmista vira os canhões celestiais para os soberbos. E, de certa maneira, ele vai nos falar aqui, a princípio, sobre a arrogância dos ímpios. E é preciso entender isso dentro da poesia hebraica, que vai trabalhar com paralelismos. Então, dentro desse paralelismo, soberbos é igual a ímpios, que estão em paralelo. Pode ver que o versículo 4 diz: digo aos soberbos. E depois, na terceira linha diz: e aos ímpios. Eu estou dizendo aos soberbos e estou dizendo aos ímpios. Portanto, soberbos e ímpios formam um grupo, são paralelos. Por consequência disso, se são paralelos, então
também o resultado disso não sejam arrogantes. E o paralelo de não ser arrogante não levantem a vossa força. Como assim? Porque a ideia de força aqui, e é preciso que você entenda isso, e essa proposta do salmista, é que aquela pessoa que acha que é maior do que o outro, e porque ele é mais forte, ele pode subjugar. Então ele fica se gabando da sua força. Ainda bem que eu sou assim, sorte de vocês que eu sou pastor de vocês. Se não sou eu nessa igreja, coisa desse tipo, né? Você se exalta, você levanta a sua força. Você quer que todo mundo perceba o quanto você é grande. Ele diz, nada disso. De alguma maneira, o problema que levantado aqui pelo salmista é que esses arrogantes, estes soberbos, estão oprimindo os pequenos, os menores. Por isso, em consequência dessa sua arrogância, as palavras que saem das suas bocas são palavras também de altivez. Talvez aí esse linguajar desrespeitoso, e o salmista coloca aqui blasfemo, que vai falar contra, inclusive contra Deus, tá? Que aí tá grafado rocha, né? Em algumas traduções diz Deus. Então, eles são tão arrogantes, tão presunçosos, que eles não têm medo de nada, não só por causa que eles têm força para estrangular o pequeno, mas eles dizem, ninguém está acima de mim. Eu sou o maioral. Nem Deus está acima de mim. E Deus diz, não façam isso. E mais, diz o texto, não tem escapatória. Não adianta, na hora do juízo, você querer fazer coligação com alguma nação para te ajudar. Não adianta você tentar achar alguém forte que nem você para somar forças para tentar rivalizar-se contra Deus, porque de lugar nenhum você vai encontrar alguém tão poderoso quanto Deus. Quando eu era adolescente, bom, eu sempre fui muito alto, né? Então, quando eu era adolescente, a maioria dos meus colegas de classe eram mais baixos que eu. E não eram todos, mas a maioria. Então, na hora das brigas que tinha, eu nem brigava, porque enchia o peito e falava grosso. Está pensando que você é quem? Aí o menino, não, né? A gente, meio pavão assim, né? E eu me lembro bem que um dia, uma tarde dessas na escola, um dos colegas, baixinho, arranjou briga com outro baixinho, em algum lugar, que eu não sei, porque ele chegou na classe e disse, depois da aula vai ter pau. Para mim, tanto faz, né? O problema é dele. Ele que arranjou a confusão. Mas ele foi de um por um. Você vai comigo? Você vai comigo? Você vai comigo? E todo mundo, não, pode contar comigo, pode contar comigo, pode contar comigo. Aí, chegou na minha vez, pode contar comigo. E foi muito interessante, porque o carinha que ele ia brigar na outra classe, que era de outra classe, fez a mesma coisa na classe dele. Então parecia aqueles filmes de gangue de Hollywood, né? Duas fileiras assim, todo mundo com cara de mal, um olhando para a cara do outro, né? E eu fiquei de frente com o Douglas, que eu não conhecia até então, né? E nós ficamos assim, a briga é entre nós agora.
E aquela briga, quem piscar perde, né? Olhando feio para um, para o outro e tal. E os dois aqui, você, o que você disse, você não disse, você disse, você não disse, porque não sei o quê, então vai, então faz, e não sei o quê. E a gente, só de segurança lá atrás. E ficaram uma meia hora ali, falando. Então tá, aí todo mundo foi para cada um para o seu canto, ninguém brigou, nada. Mas é interessante porque ele não foi sozinho. Quando ele achou que poderia perder a batalha, que o outro era também pequeno como ele, né? Ele chamou o reforço. E o problema é que ele se deu mal é que o outro também chamou, né? E aí empatou as forças aqui. Mas eu vi esse salmo e me lembrei disso, porque olhar para o Oriente, olhar para o Ocidente, olhar para o deserto, tentando achar alguém para somar forças para enfrentar a Deus, não vai dar certo. Porque quando Deus se levantar em ira contra alguém, ninguém poderá ficar de pé diante dele. Por isso, Deus adverte: não vivam assim. Não pensem que podem. Porque isso vai trair vocês. E vai arrastar vocês para o juízo e a condenação diante de Deus. Versículo 7 e versículo 8 vai falar dessa sentença que Deus propõe. E o salmista diz que Deus é quem julga, né? E ele diz: a um abate, a outro exalta. Quando Deus julga, ele não toma todo mundo como se fosse farinha do mesmo saco. Deus julga individualmente. E nós não poderemos nos esconder atrás da nossa família. E dizer para Deus: espera aí, Senhor, meu pai é uma pessoa muito piedosa. Minha mãe ora por mim todos os dias. Meu avô é um homem de Deus. Meu irmão, ou qualquer outra pessoa, minha esposa, meu esposo, não adianta. Deus sabe do coração de cada um de nós e julga individualmente. E é interessante você perceber que aqui o versículo 8 é a primeira vez no Salmo que aparece a palavra Senhor em caixa alta, que nós já dissemos aqui, que é uma dica que o tradutor traz para a gente, de que é o nome mais santo de Deus, é o nome do Deus da aliança, o Deus que disse que ia proteger o seu povo, e que também o povo fez um pacto de ser somente dele. Então aqui o salmista relembra-nos de que a mão do Senhor, a mão do Deus da aliança, é que vai fazer essas coisas. E na mão do Senhor tem um copo cheio de vinho. E normalmente o vinho é símbolo, nas escrituras sagradas, o vinho é símbolo de alegria. O vinho é símbolo de festa. Então, inclusive na ceia do Senhor, haviam, dentro da liturgia da Páscoa, né, que depois vai ser transformada, não é a palavra, mas vai ser substituída pela ceia, Santa Ceia. Dentro da cerimônia da Páscoa, tinha lá os cálices de vinho para serem brindados. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou, que alegria, né? Porque símbolo normalmente é isso, mas não estes. Este aqui, e o salmista deixa isso muito claro, é o vinho da ira. Por quê? Como é que eu sei?
Porque ele é cheio de mistura. É um vinho, aparentemente a ideia aqui de vinho com espuma é vinho novo. Vinho que você toma um gole e já fica trançando as pernas. Né? Você não aguenta tomar muito vinho, não dá para fazer todos os cálices que propunha lá a cerimônia da Páscoa, porque no final você já não sabe mais para que lado é a saída, porque já está. E diz mais o texto, esse vinho que é ruim, né, um vinho de baixa qualidade, ele ainda tem mistura. Ele está misturado com algumas coisas que é para potencializar essa bebedeira. E diz o texto aí, e por favor, não briguem comigo, porque é o texto que diz, tá bom? Ele diz que esse vinho, ele é cheio de escória. A palavra escória aí é um eufemismo para excremento. É como se neste vinho, nesse cálice, tivesse ali exatamente para envergonhar e rebaixar o julgado, né? O ímpio aqui, tivessem fezes dentro do vinho. E vai ter que beber ele inteiro. Vai beber tudo, sem deixar nada. É meio nojento essa expressão, né? Por isso foi suavizado aqui, mas é para ressaltar que esse vinho não é o vinho da alegria, é o vinho da punição. É o vinho da tragédia, né? Daquilo que está vindo como punição contra esses arrogantes, contra esse povo que acha que pode ficar de pé diante de Deus. Pode pecar e ninguém pode dizer nada sobre o seu pecado. Que pode viver uma vida longe daquilo que foi proposto por Deus para o ser humano, mas não pode. Por isso, é uma tragédia anunciada aí, né? Ou seja, esse vinho é o vinho da ira. E quando condenado, terá de beber tudo. Mas, graças a Deus, versículo 9, versículo 10, o salmista fala sobre a confiança no juiz. E nesse sentido, aí, retomando então a ideia do testemunho do salmista, que começou lá em cima, no versículo 1, graças te rendemos, ó Deus, ele agora no versículo 9, propõe exatamente a mesma coisa. Ele diz, quanto a mim, eu não tenho medo, eu vou exultar para sempre, eu vou cantar louvores para sempre a Deus. Espera um pouquinho. O Salmo diz que é maravilhoso ver Deus como juiz. O Salmo nos ensina que como é bom perceber que Deus, a grande obra de Deus é não deixar o pecador passar impune. Por que então o salmista, que é pecador, é um ser humano, está feliz? Ele tem plena confiança de que isso vai acontecer, de que ele será redimido. E ele propõe isso em um outro nível, né? Versículo 10 diz uma coisa bem interessante. Ele diz a medição de forças. De novo aparece a palavra forças aí. Lá atrás, no versículo 4, ela equivalia à altivez, né? E aqui, de alguma maneira, significa as condições de ficar de pé. Então, quando Deus julga, a um exalta, a outro abate. Quem acha que tem força, não ficará de pé.
Mas o salmista diz: eu vou ficar de pé. Eu vou ficar de pé. Por quê? Ele confia em Deus. Ele não é, a sua vida não é a vida de arrogante. Ele é um dos pequeninos que estão sendo estrangulados pelos ímpios, pelos soberbos. Que Deus, no seu juízo, exaltará. E ele então faz coro com Deus e diz: eu também. Eu também. Eu quero as coisas que Deus quer. E eu não quero as coisas que Deus não quer. Eu quero viver de acordo, alinhar a minha vida à vontade de Deus. Para ter segurança, para dormir em paz. Se meu fim chegar nesse dia, eu saberei hoje que estarei para sempre com o Senhor. Porque Deus é um justo juiz. Ele nunca condenaria alguém que vive para a sua glória, que molda a sua vida de acordo com as Escrituras. E eu fico pensando que às vezes nós nos perdemos no meio do caminho. Quando eu era presidente da mocidade, faz muito tempo, né? Ainda bem que eu anotei, porque eu nem lembraria mais disso. Quando eu era presidente da mocidade, eu estava estudando numa determinada escola, e uma das colegas de escola era presidente da mocidade da igreja dela. E ela disse para mim: olha, vai na minha igreja, vai lá conhecer minha igreja. Eu disse: um dia eu vou, mas eu estou presidente, não dá tempo, a gente tem reunião e tal. Aí, e um dia eu falei: não, eu vou. Aí eu avisei o vice-presidente e tal, acertamos tudo, e um domingo eu fui. E ela ficou muito feliz, né? A gente se encontramos lá na igreja dela, uma igreja de outra linha teológica e tal, mas... E aí foi a reunião da mocidade da igreja dela. Então eu era o único visitante da reunião da mocidade, ela sabendo que eu era da igreja presbiteriana e que presidente da mocidade. Primeiro assunto, eu não lembro qual era a festa, eu sabia que era uma festa, mas eu vou colocar aqui, vou inventar uma festa aqui, festa da pipoca, tá bom? Não lembro qual era, mas era uma festa. E aí, festa da pipoca. Então aqui o primeiro assunto é festa da pipoca. Uma irmãzinha lá levantou a mão e disse: eu quero dizer que a Joana aqui não fez o cartaz que ela falou que ia fazer. A Joana falou assim: eu não fiz o cartaz, mas você também não falou tal coisa. E a outra: porque... E o pau fechou. E blá, 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 blá. E a presidente olhando para mim. E eu tentando me esconder, né? Pensando: o que eu estou fazendo aqui? E o pau, blá, 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 blá. E ela: irmãos, calma, vamos retomar aqui, vamos retomar. Aí eu... Então, mas a fulana não sei o que, blá, 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 blá. Tudo de novo. No final, isso foi chocante para mim. No final ela disse assim: irmãos, nós temos que encerrar, porque logo depois vai ter o culto, né? Na sequência vai ter o culto. Nós temos que encerrar. E eu estou aqui com o meu colega de classe, que é presidente da mocidade da igreja dele, vendo a gente discutir todas essas coisas aqui, tal. E eu fiquei pensando que depois de
ela devia ter uns 25 anos servindo ao Senhor. Se Jesus voltasse agora, eu ficaria. E eu fiquei assustado. E fiquei pensando, meu Deus, que pressão. Que panela esta que oprime as pessoas, porque elas não podem nem discutir assuntos da própria dinâmica delas, e se Jesus voltasse no meio da discussão delas, elas ficariam todas aqui, e todos os outros seriam arrebatados, e elas ficariam aqui, porque elas estavam discutindo, e Jesus pegou elas no flagra. Dançaram. Por causa de um erro, perderam a eternidade com o Senhor. E eu fiquei pensando naquilo, voltei para casa, pensando nisso, e falei, meu Pai, coitada desses irmãos, coitada da minha amiga. Eu não consigo imaginar a pressão, a dor, a angústia que ela passa todo dia. Porque na cabeça dela, Deus julgava apenas por um momento de toda a história de vida, um momento. Não é isso que o Salmo traz. O justo juiz nos julga e nos julgará, não por causa de um dia, não por causa de uma palavra que você falou, não por causa de uma palavra que você não falou, de um erro que você cometeu. Não. Ele conhece sua vida toda. Ele te conhece por dentro. Ele não coloca todo mundo no mesmo balaio. Ele separa. E ele julga com retidão. Quando o salmista, no final do salmo, diz: eu vou ficar de pé, porque ele tem certeza que a sua vida está na presença do Senhor. E é claro que ele é um pecador, é claro que ele não acerta sempre, é claro que muitas das vezes ele até faz coisas que são pecado e que não agradam ao Senhor, e às vezes até faz conscientemente disso, mas ele tem um arrependimento e quer viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso ele, crendo na retidão do juízo de Deus, se alegra quando chegar esse dia. Será um dia de festa para ele, porque ele vive para a glória de Deus. E é nesse sentido, irmãos, que a gente precisa perceber, porque o Salmo traz claramente que nós podemos olhar para Deus e entender que Ele é o Deus que não julga de acordo com as aparências, como nós fazemos. Ele não julga de acordo com situações estanques, mas o seu juízo é puro e reto. Ainda que temperado com amor e misericórdia, Deus é um Deus de justiça. E você não pode imaginar que vai poder fugir do juízo de Deus. Não caia nesta bobagem. Nós temos que louvar a Deus pela provisão de Jesus Cristo, que o Novo Testamento nos ensina, é a justiça de Deus, pois Ele assumiu a culpa dos nossos pecados,
morrendo na cruz, para que nós tivéssemos total liberdade para vivermos na dependência do Espírito Santo. Não é para vivermos de acordo com a nossa vontade. É a liberdade para vivermos de acordo com a vontade dele mesmo. Jesus Cristo, portanto, é onde Deus descarregou a sua ira em nosso favor. Mas da mesma maneira, Ele fez isso para vivermos para a glória de Deus. De tal sorte que passaremos pelo juízo. Apocalipse nos ensina isso, né? Todo mundo passará pelo tribunal do trono de Deus. Mas nós aprendemos com o salmista que Deus está exercendo seu juízo. Mas Ele marcou um dia para isso. A pergunta é, para você, que tipo de vinho você vai tomar nesse dia? O vinho da ira, cheio de espuma, mistura e escória? Ou o vinho da alegria? Puro. Não pode deixar para amanhã. Hoje você tem que fazer essa decisão. Para se tomar o vinho puro, é preciso receber Jesus como seu Salvador. É preciso adequar a sua vida à vontade de Deus. E se você fizer isso, como o salmista nos ensina, você tem segurança. Você olha para esse dia não com medo, mas com ansiedade de alegria. Porque neste dia, Deus vai te exaltar, vai te colocar de pé, para você viver para sempre com Ele. Mas se Jesus não for o seu Salvador, nesse dia, será dia de tristeza e de horror. Porque você terá que beber todo o cálice da ira de Deus sobre os pecadores. Oremos ao Senhor. Deus Santo, nós te bendizemos por Jesus Cristo, que nos concede salvação. Mas, ó Deus, olhando para nós mesmos e percebemos que somos pecadores e que necessitamos ainda de uma transformação diária para que possamos viver de acordo com a Tua vontade, não 1 ou 2 dias na nossa história, mas todos os dias a partir daqui, de tal maneira que possamos nos alegrar com aquilo que o Senhor tem prazer e possamos nos entristecer com aquilo que o Senhor despreza. Que a nossa vida, Senhor, esteja em harmonia com a Tua vontade declarada em Tua palavra, para que nós possamos descansar e na certeza de que o sacrifício de Cristo é suficiente para perdoar todos os nossos pecados e nos purificar para vivermos uma vida que glorifique e bendiga o Teu nome santo. Daí a nossa súplica, Senhor, que o Senhor faça uma obra diariamente em nós.
para que possamos descansar no teu juízo, aguardando o dia da volta de Jesus, com expectativa de alegria, na certeza de que o sacrifício dele na cruz é suficiente para perdoar os nossos pecados. Rogamos a tua bênção sobre tua igreja, em nome de Jesus. Amém.